de empréstimos que não produza uma inevitável e matemática falha? Usura sustentável? Na Idade Média, a usura significava cobrar juros, ou outra forma de obter ganhos somente por ter dinheiro, e isso era considerável como pecado. Enquanto que a justificativa era moral, a razão era prática. Num fornecimento de dinheiro fixo como ouro, uma pessoa que estivesse sempre emprestando seu dinheiro a juros, em breve acabaria por ter todo o dinheiro existente. Esse problema foi o grande fator da ruína de Roma. As acumulações privadas de ouro forçou o governo a fazer cunhar moedas feitas de materiais básicos em vez de ouro. A moeda foi gasta e levou à falta de confiança e logo ao declínio. A lição foi bem aprendida nos anos seguintes. A Igreja Católica Romana declarou que receber juros de um empréstimo era um pecado e era punido com excomunhão. Em alguns países, a pena da prática da usura era a morte. Cobrar juros é mesmo um pecado? Bem, hoje em dia parece muito razoável cobrar juros pelo uso do dinheiro. Mas existe um problema simples e inevitável fazendo isso. A não ser que os credores gastem todo o dinheiro que recebem com juros de tal forma que os mutuários possam recebê-lo de novo, vai faltar dinheiro aos mutuários, independentemente do seu trabalho árduo e de suas virtudes pessoais. Alguém vai sofrer. É um simples resultado de aritmética. Isso é fácil de entender, onde há um fornecimento fixo de dinheiro, como ouro. Desde que todas as moedas recebidas como rendimento dos juros sejam gastos de novo, para que os mutuários as possam ganhar, as mesmas moedas podem ser utilizadas para pagar os juros repetidamente. O credor pode lucrar ao comprar coisas reais com a sua moeda, mas a própria moeda tem de ser gasta e não emprestada ou removida de circulação. Deixando em parte as considerações morais, esse sistema seria sustentável. Contudo, se as moedas dos juros são reemprestadas e com juros, ou removidas da circulação, ou serem guardadas, vai existir uma real falta de moedas para pagar as dívidas. Falta de pagamento, efeitos colaterais. A situação é igual à nossa atual situação no sistema baseado na dívida. Como já vimos aqui antes, hoje em dia, virtualmente cada dólar que é criado é uma dívida com um tempo limitado. Depois será extinto com o pagamento do valor principal do empréstimo que o criou. Por isso, para que todos os mutuários possam cumprir os seus pagamentos de empréstimo mais os juros, são necessárias duas coisas. O dólar criado tem que estar disponível para ser ganho pelo mutuário, para que ele possa pagar o empréstimo que vai extinguir esse dólar. E cada dólar pago como juros tem que ser disponibilizado para ser ganho repetidamente pelo mutuário, para que ele possa ser pago com juros, uma e outra vez. Existe uma teoria comum, sem dúvida, muito popular entre os credores, que porque os bancos gastam o rendimento dos juros com despesas de operações, juros aos depositantes e dividendo aos acionistas, que existe de fato dinheiro suficiente que volta para a comunidade para efetuar todos os pagamentos. Contudo, como a ideia de escassez absoluta, isso é uma sobressimplificação. Imagina o que pode acontecer a você e a mim, ou a uma instituição que não seja um credor bancário, que obtém esse dólar e depois empresta-o com juros. Bem, agora este mesmo dólar é devido a credores em simultâneo, e tem taxas de juros em simultâneo. E mais, se esse dólar é emprestado, pago e reemprestado pelo credor secundário, o dólar não está disponível para pagar o empréstimo que o criou. Só pode ser pago com outro empréstimo. Então podemos pedir emprestado a Pedro para pagar a Paulo e pedir emprestado a Paulo para pagar a Pedro? Isso está ficando interessante. Não podemos. Contudo, cada vez que o dinheiro é emprestado, é adicionado juros que também têm que ser pagos. Se todos os juros adicionados podem ser ganhos, podem ser feitos todos os pagamentos. É nesta base que muitos economistas e defensores do atual sistema monetário afirmam que nunca haverá uma escassez de dinheiro e podem ser feitos todos os pagamentos. Mas essa parece ser uma falsa segurança. Por exemplo, se os credores secundários retiverem algum do dinheiro necessário para reformar os empréstimos que criou aquele dinheiro, o empréstimo original nunca poderá ser reformado. A deficiência terá de ser emprestada continuamente para sempre.
E em cada vez, adicionados juros. Cada deficiência será acumulativa, adicionando sempre ao total da dívida que nunca poderá ser paga. E é lógico que por cada juro adicionado no sistema como um todo, algo extra é exigido no sistema como um todo para pagá-lo. Isso afeta todas as pessoas, produtos, governos e consumidores. Para os produtores, esse algo extra significa aumentar os preços ou aumentar o número de vendas. Contudo, a competição para obter mais vendas normalmente requer uma diminuição nos preços, necessitando assim de efetuar mais vendas. Isso leva a uma sobreprodução e saturação do mercado. E o resultado final é perdas de emprego, encerramento de fábricas e falências. Para o governo, esse algo extra significa subida de impostos, mas subir os impostos retira dinheiro à economia produtiva, resultando na redução da capacidade coletiva para pagar os impostos, o que depois se torna necessário que os governos tenham de pedir mais empréstimo e ter mais juros adicionais. Para os consumidores, algo extra pode significar ter mais um trabalho ou pedir um novo empréstimo para pagar o antigo, reembolsando as dívidas durante períodos de tempo cada vez maiores. Porém, a competição por emprego tende a diminuir os salários, e ao pagar as dívidas durante o maior período de tempo, aumentam ainda mais os juros dessas dívidas. E é claro, pedir empréstimo para pagar a dívida do passado é como tentar encher um buraco fazendo outro buraco. E essa é a situação em que nos encontramos hoje em dia. Os produtores não conseguem vender mais porque os consumidores não podem pagar. Os governos terão que diminuir os impostos, não aumentá-los, na esperança de estimularem a procura dos consumidores. E os rendimentos reais dos consumidores estão limitados ou até mesmo em queda devido à competição por um número limitado de empregos. Por isso, qualquer aumento na quantia total de carga dos juros no sistema monetário como um todo vai resultar numa escassez de dinheiro. Isso é porque a economia produtiva real está limitada pela disponibilidade dos recursos da natureza. A economia produtiva existe para servir às verdadeiras necessidades. Ela simplesmente não consegue acompanhar as exigências da economia financeira artificial. Tempo é dinheiro, que é um apetite limitado por lucro e opera sem qualquer consideração aos limites naturais do mundo real. Crescimento sem limites, nós tomamos conta disso. Neste segmento, nós vimos que existe o ciclo da explosão da economia. Assim como o ciclo do dia e da noite, que amanhece, anoitece. Assim como o ciclo da chuva, que cai, rega a terra, depois sobe em forma de vapor para cair de novo. Há também o ciclo da explosão da economia. O que é isso? Os empréstimos vão crescendo. As pessoas vão pegando empréstimo. Vão pegando e vão fazendo dinheiro a partir do nada para os bancos. E esse crescimento da economia mentirosa, do dinheiro a partir do nada, ele tem que ser seguido pela produção de coisas reais da Terra. Só que o planeta já não está dando mais o que dava antes. Poucos são os países, como o Brasil, que ainda tem muitos recursos minerais, recursos naturais, para sustentar a economia verdadeira mundial. E essa economia verdadeira de bens de consumo, de produtos que você compra, paga e consome, ela é muito prejudicada pela questão do dinheiro que não existe, que é criada a partir da dívida. Então, quando você pega o empréstimo com uma promessa de que vai pagar, e essa promessa passa a valer dinheiro para o banco, e o banco te dá também uma promessa de que você tem um dinheiro lá, e essa questão toda começa a acontecer, e você começa a pegar mais emprestado, vai chegando a um ponto que as pessoas não conseguem pagar, porque o dinheiro de verdade que a pessoa vai ganhar trabalhando para poder pagar o que deve é muito pouco dinheiro diante do que foi criado. Então chega uma hora que é uma explosão em que as pessoas que pegaram o empréstimo não conseguem pagar e tem que as casas serem hipotecadas, o que não é negócio para o banco. As casas têm que ser tomadas como bens para os bancos, mas não é negócio. E essas pessoas ficam com o nome no Serasa, no SPC, e não podem pegar mais empréstimos. Então, na medida que vai crescendo o número de empréstimos e também da inadimplência, porque muitas vezes um consegue pagar, você consegue pagar, o seu vizinho consegue pagar, mas a grande maioria não consegue pagar. E não tem como pagar, porque não há dinheiro para pagar o que se pega emprestado, porque dinheiro tem apenas 4,7%. de dinheiro. Então, com isso, há o ciclo da explosão econômica.
E quando esse ciclo vai chegando ao seu final, ou seja, que muitas pessoas agora não estão mais pegando emprestado porque sabem que não vão conseguir pagar, e muitos não estão pegando emprestado porque estão com o nome sujo, porque já não pagaram a dívida anterior, e vai começar o momento de, boom, explodir, há necessidade de se fazer guerras, porque a guerra demanda muito dinheiro emprestado, dinheiro que não existe, e aí a economia volta a se solidificar. E neste momento já não bastam mais os eventos que os senhores do mundo criam justamente para os países pegar dinheiro. Você vê, por exemplo, que o Brasil vai sediar a Olimpíada e a Copa do Mundo. Isso não é à toa. É porque o ciclo econômico da fartura no Brasil está chegando ao final. Se o Lula não conseguir eleger a Dilma agora, porque nós estamos fazendo esse vídeo antes da eleição, ele dificilmente conseguirá elegê-la daí no próximo mandato, ou ele próprio, se ele voltar. Porque as coisas por aqui vão estar muito ruins. Se o Serra for eleito, é a mesma coisa, os dois fazem parte do mesmo time. São os mesmos senhores do mundo que bancam os dois. Para os senhores do mundo não faz diferença. Para o Lula faz porque a Dilma, né, é parceira dele. Mas para os senhores do mundo, seja a Dilma ou seja a Serra, fica tudo na mesma mão, nas mãos deles. E o Brasil precisa agora pegar dinheiro emprestado, de um jeito ou de outro. Com Serra, com Lula, com Dilma, com quem seja. E